Olá, sou o Luís Lopes da Smartphone Architects e venho trazer-vos mais um tutorial de Grasshopper para o Rhino. Desta vez vamos trabalhar com atratores, mas utilizando uma curva. E aí o que esta curva vai fazer é deformar esta superfície que eu construí aqui, com relação à proximidade ou à distância entre os pontos desta superfície que constroem esta superfície e os pontos desta mesma curva. Para tal, vamos começar então a introduzir os dados, referenciamos a nossa superfície, reparametrizamos aqui no Grasshopper e já temos aqui introduzida, já podemos ocultar a nossa superfície. Vamos fazer o mesmo para a curva. Vamos dividir a superfície, mas neste caso para que nos dê uma série de pontos e não o seu domínio. Então vamos utilizar o Divide Surface. Conectamos o input S do Divide Surface à superfície. Vamos lhe dar aqui uns valores em U e em V. Isto um pouco mais pequeno. Pode dar em U7, por exemplo, em V. E agora, para dividir esta curva e dizer que quero que os pontos mais próximos aos pontos que constam esta curva sejam retirados, utilizamos um componente que se chama Pull Point, que podemos escrever, ou então aqui em Vector Point, e temos logo aqui à mão, digamos, o componente Pull Point. Vamos então, o componente Pull Point nos inputs pede-nos uns pontos que puxar, né? E uma geometria. A geometria vai ser aqui a nossa curva e os pontos serão aqui os pontos que formam esta superfície. Como podem ver, já há aqui uma série de pontos encontrados nesta curva que estão próximos a pontos que estão na superfície, e então vamos portanto, continuar para que esta minha curva deforme esta minha superfície. Para tal, vamos remapear estas distâncias que estão aqui, que são 128 distâncias. Vamos remapear em valores que possamos depois utilizar para deformar essa superfície. Ok, então vamos lhe dar aqui as distâncias, que são os nossos valores a remapear, e aqui o source domain vamos lhe dar um número, por exemplo 1.5, que é o que mais tarde nos vai permitir alterar a geometria desta superfície. Em seguida, o que vamos querer fazer é que estes pontos da superfície se movam, subam neste caso, em relação à normal de cada ponto. Ou seja, isto seria, neste caso seria em Z, mas poderia não ser, e para tal vamos usar as normais destes pontos. Para usar essas normais e para usar esses valores dos remapped numbers, vamos lhe dar um amplitude, que podem encontrar aqui em vectors também. Amplitude, aqui em vectors, vector, amplitude. E vamos lhe dar então aqui no input V, pede-nos um vetor que vai ser a normal desses pontos, e no input A pede os valores de amplitude. Vamos conectar os valores remapeados para estes valores de amplitude e vamos conectar a normal
a este vetor. Normal dos pontos é este vetor. Em seguida vamos dizer que queremos mover estes pontos, como eu anteriormente tinha dito. Vamos mover estes pontos segundo esta normal, este vetor, com estes valores remapeados. Pegamos nos pontos, que são a nossa geometria, o input G. Como podem ver, os pontos já subiram, mas eu ainda não dei aqui nenhum vetor. Ele tem um por defeito que é subir 10 em Z, e então vou agora dar-lhe o meu vetor. E como podem observar, todos estes pontos se formaram de acordo com o caminho que percorre esta curva. Esses pontos, perdão, depois ainda por cima podem ser alterados, como podem ver aqui. Estou a modificar o slider e eles vão se alterando. Agora queremos transformar estes pontos numa superfície. Ok, temos então aqui o nosso comando em Surface, Freeform, temos o Surface from Points, que também podíamos escrever Surface Grid. Aqui no search do Grasshopper também podiam ter, creio eu, escrito Surface Grid, e não sai, mas pronto. Já sabem, tem aqui em Freeform, tem o Surface Grid. E para tal, o Surface Grid vai nos pedir no seu input pontos, um número de pontos em U, e depois um interpolate sample. Aqui temos um problema, é que se lhe dermos este mesmo número que temos aqui para a superfície que utilizamos para fazer o U para dividir esta superfície, se lhe dermos, ele vai dizer que os pontos não são suficientes. Como bem, ficou vermelho e diz-nos que o uCount não é válido para estes pontos. Não é válido para estes pontos porque ele necessita de mais um ponto para refazer toda esta superfície. Então o que podemos fazer é adicionar. Vamos fazer aqui um addition. Vamos lhe dar o valor de 1. Podemos fazer um painel com o valor também. E vamos puxar daqui do 15. Vamos lhe dar estes valores ao U. Incrivelmente ele continua sem trabalhar. Muito bem, ok. Não, ele continua sem trabalhar porque temos aqui duas entradas distintas. Temos uma lista de dados, ou seja, uma lista de dados em árvore aqui, e temos uma lista de dados única aqui, com um único dado. Portanto, o que teríamos que fazer era chegar aqui e fazer um flatten para que as duas listas se misturem sem grande problema, porque o que ele estava a fazer ao ter, vou aqui exemplificar com o painel, que ao ter estas listas de árvore, não é? Em que cada item tem 7 valores, o que ele estava a fazer era estava a atribuir este valor da adição apenas ao primeiro, não é? E não a todos os outros. E então quando fazemos o flatten, toda esta árvore de dados passa a ser uma só. Em vez de ter 2, tem mais indexes. Em vez de ter 15 indexes, passaria a ter um único index, e então este valor seria atribuído a todo esse index. Portanto, já temos aqui a nossa superfície, como podem ver, modificada por esta curva. Eu há bocadinho não apaguei a curva para fazer o típico exemplo, não é? De alterar a minha curva e que a curva altere esta superfície para se ver que é tudo totalmente paramétrico, não é? Desse modo conseguimos perceber um pouco melhor o que está a curva a fazer. E aqui, inclusive, posso aumentar
diminuir, levar isto a valores incomensuráveis já, e dessa forma manipular esta superfície. Vou-lhe dar aqui um componente surface para depois poder apagar o preview de quase tudo. Destes, por exemplo, pegar aqui o preview destes pontos todos também, necessitamos. Então aqui, por aqui já começamos a perceber um pouco melhor o funcionamento da coisa. Como vou ver, é completamente paramétrico, eu vou mexer na minha curva e ao mesmo tempo ela vai se alterando. Se, por exemplo, quiséssemos utilizar estas linhas de fronteira das superfícies para logo criar um loft aqui à volta e fechar esta geometria, podíamos fazê-lo com, por exemplo, um componente wires. E o que é que faz o wire? O wires extrai as wireframe curves, ou seja, as curvas que compõem, digamos que as fronteiras de um B-Rep. Neste caso da superfície seriam estas curvas, ou destas superfícies seriam estas curvas de fronteira. Então vamos melhorar aqui este componente e o que me vai sair são 4 linhas distintas, ou seja, separadas entre si. O que teremos que fazer para depois conseguir um loft seria unir essas curvas. Então teríamos uma polilinha única. Vamos fazer o mesmo aqui para a outra superfície de cima. Vamos retirar aqui a sua wireframe. Vamos fazer join também. Já temos duas curvas, mas agora temos aqui um problema, é que teríamos que unir estas listas de dados para utilizar com esse loft. Podemos utilizar o weave. O weave o que faz é vai entrelaçar estes dados num só input. Podemos então aqui as duas curvas. Esperem, não estou a fazer corretamente isto. Vamos desconectar aqui este e o outro. Ligar assim, temos uma polyline curve e fechar. Então agora, se tudo corresse bem, poderíamos então proceder ao loft de todas estas curvas umas com as outras. Então, como veem, já teríamos aqui uma geometria completamente fechada, que acho que pode dar muito jogo, né? Temos, não sei, um edifício, uma zona de paisagismo, não sei, landscape, é tudo o que me ocorre que possamos trabalhar com este tipo de algoritmo. E como veem, é bastante simples conceber assim uma forma um pouco mais divertida, vá lá, com o Grasshopper, para conseguir
encontrar métodos para utilizarem processos de desenho ou busca de formas, o que seja. Deixo-vos que experimentem, que vejam, que alterem estes algoritmos, porque para isso estão estes tutoriais, não é? Para mostrar-me um pouco o caminho e depois vocês lhe darão a melhor saída a estes algoritmos. Vou aqui fazer um break só para verem como é que está o tema. Ou seja, isto já tudo completamente superfície. E pronto, e é tudo por hoje.